Começar com a respiração. Espíritos protetores, nós imploramos a sua misericórdia nesse momento, de proteção nesses trabalhos que se iniciam. Assim como pedimos também aos mestres Ramatiz, Yogananda e a toda a cúpula da Ordem da Cruz do Triângulo que nos acompanhem. Que o coração do nosso mestre espiritual, nosso condutor, esteja aqui com a gente neste momento, para que consigamos tirar o melhor proveito dessas reuniões enquanto aprendizagem. Não para que tenhamos nenhum viés de confirmação de absolutamente nada, mas para que consigamos cada vez mais chegarmos mais próximos da verdade. E assim rogamos a Jesus que permita que sejamos protegidos nesses momentos de reunião. Amém. Amém. Nossa, crise de riso, velho. Tá segurando aqui. Chorei. Sempre nessas horas que dá crise de riso. Bom, gente, nessa palestra de hoje eu não vou usar muito a lousa porque eu não acho necessário, não. É um assunto mais... dá pra fazer falado, né? Eu escrevi bastante coisa aqui, eu vou ficar com o celular aqui porque pra não me perder, né? Linha de raciocínio. Né? Só dá um pouco pra hora dele, eu acho que não vai aparecer no vídeo. Aí, tá pegando mais pra cá do que pra lá. Bom, então como de costume é sempre deixar claro no começo das palestras que a gente não tem objetivo nenhum de impor algum tipo de verdade, né? Sim, levá-los à reflexão, né? Nas nossas palestras de antes a gente falou bastante a respeito da dignidade e indignidade, né? Que nós passamos aqui, por sermos seres espirituais, passando pela experiência humana, né? E que a gente acaba sendo obrigado a satisfazer nossas necessidades, né? Para que tenhamos um equilíbrio, né? Pensando nisso, de que a gente passa pelas dificuldades aqui, que foi criado as filosofias, né? Desde o início dos tempos, as filosofias sobre a vida, sobre tudo, vêm com o objetivo de tentar tornar isso um pouco mais digno, né? Para nós. E eu fiquei pensando nisso tudo porque esses dias eu estava numa meditação e de repente eu comecei a me questionar muito quando que eu passei a, de repente, sabe, no momento da minha vida eu passei a aceitar tudo isso como normal, sabe? De repente, em algum momento da nossa vida, a gente começou a aceitar como normal o fato de que, sei lá, a gente tem que se alimentar para poder sobreviver, sabe? A gente tem as necessidades para poder se manter equilibrado, sabe? Quando que a gente passou a aceitar isso como normal, sabe? De repente, quando a gente foi crescendo nesse corpo e a gente foi aceitando toda essa realidade como comum, né? A gente nunca parou para pensar, tipo, caramba, que chato, sabe? Que eu tenho que, de determinada a determinada hora, comer para me manter vivo. E eu percebi que atrás dessa reflexão que eu estava tendo, eu tinha um sentimento de paz ao mesmo tempo. Em paz por saber que é assim, sabe? Eu percebi que tem alguma filosofia por trás que estava me mantendo equilibrado, né? E eu percebi que é assim com todo mundo, sabe? Todas as pessoas, as que estão à nossa volta, tudo. Essa pergunta que eu tive comigo de me perguntar quando que eu passei a aceitar tudo isso como normal, é uma pergunta que dá um medo, né? E esse medo é o que faz as pessoas se manterem presas em viés de confirmação, viés religiosos, né? E eu até escrevi aqui assim que por conta desse medo é que as pessoas preferem se manter fixadas em suas crenças
e manter segura sobre a ideia de que nada acontece sem a vontade de algum Deus, ou que Deus está no controle de tudo, né? Sabe, se a gente for pensar na ideia de que as pessoas ainda são completamente dependentes de uma verdade absoluta para se manter equilibrada, a gente deveria cair nessa linha de reflexão de que como que a gente pode esperar tirar viés de confirmação das pessoas, sabe? Como que as pessoas vão se manter equilibradas sem isso, né? Porque eu escrevi aqui, deixa eu ver como que eu pus aqui. Nós sabemos que a mente humana funciona de uma forma meio, sei lá, meio ignorante, eu diria, né? De que, assim, a gente aceita uma ideia quando a gente sabe que aceitar essa ideia vai ter alguma recompensa em troca, né? Se for ver, é isso que é uma religião, né? Uma religião nada mais é do que uma ideia onde te prometem algo em troca. Aí você passa a acreditar nisso, né? Então é muito difícil para nós falar sobre o caos, por exemplo, porque a gente não promete nada de consolo em troca, sabe? A gente dá uma ideia completamente ruim, né? Uma ideia triste, e fala, é isso, você tem que aceitar que é assim, sabe? Se for ver, é uma ideia difícil, né? Uma ideia difícil de se pensar. Então eu fiquei pensando nisso e eu fiquei pensando, sabe? Qual que é a cura para isso, sabe? Qual que é o consolo, qual que é a inspiração que a gente tem para pensar nisso tudo, sabe? Para querer conhecer tudo isso, né? Bom, agora eu já vou falar mais ou menos sobre outra coisa. Eu fiquei pensando nisso tudo, sobre as nossas dificuldades, o caos que é imposto aqui para nós, né? Que nós temos que passar, e que as filosofias realmente são importantes para manter a gente equilibrado, né? Manter nós equilibrados sobre a ideia da existência, né? Quando a gente passa a pensar, irmãos, nisso de que nós somos obrigados a não sermos animais, né? A pensarmos de um ponto de vista mais espiritual e menos animal, calma aí que eu perdi a linha de raciocínio, desculpa aqui. Ah, sim, lembrei. Quando a gente passa a pensar nisso, de que nós temos que ter uma linha de raciocínio mais espiritual e menos animal, a gente passa a entender que o nosso próprio inimigo é nós mesmos, né? Justamente por sermos seres espirituais, passando por necessidades animais para manter essa espiritualidade equilibrada. Então é como se fosse que nós mesmos somos os nossos próprios inimigos, sabe? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Como que é interessante isso de nós sermos nossos próprios inimigos, porque se a gente passa a pensar na ideia de ter um inimigo, cabe a nós a reflexão, o que a gente tem que fazer contra o nosso inimigo? Lutar contra ele? Porque não foi assim que Jesus ensinou, né? O nosso mestre pediu pra gente amar os nossos inimigos. Então se a gente for pensar que as nossas dificuldades é o que faz a gente sermos nossos próprios inimigos, a gente passa a pensar que a ideia para a cura disso tudo, dessa indignidade, é justamente o amor. Amar as dificuldades, sabe? Não ter um ponto de vista de que, nossa, como isso é indigno, que nós estamos passando pela dificuldade, como isso é chato. Sabe, e se a gente passar a olhar para as dificuldades com um olhar amoroso, sabe? Passar a ver que todo o nosso mérito é justamente esse, sabe? É justamente o fato da gente passar por uma experiência difícil, completamente difícil, só que conseguir olhar para isso de um jeito amoroso, sabe? Fica até uma pergunta, sabe? Qual que seria a graça de você receber um salário alto por um trabalho fácil, sabe? Não teria graça nenhuma, sabe? O legal de você ter um salário alto é justamente você trabalhar pesado, sabe? Você ter um trabalho que faça você se sentir merecedor desse trabalho. Então por que a gente passa a se sentir tão indigno pensando em toda a existência, sabe? E se a gente começasse a olhar para a existência, para o caos, de uma forma amorosa, sabe? De uma forma de ter compaixão por isso, sabe?
A gente olhar toda essa nossa necessidade e falar, caramba, que legal, sabe? Eu sou diferente, eu vou passar por tudo isso e de uma forma amorosa, sabe? Quando eu fiquei pensando nisso, eu comecei a admirar mais ainda o nosso Mestre Jesus, né? Porque ele realmente fez isso, né? Ele passou pela dificuldade na carne humana, ele passou pelo sofrimento e ainda manteve o amor, sabe? Isso é uma coisa muito bonita, eu tô até me segurando agora pra não chorar. Que é muito legal, sabe? Eu acho que, como eu falei antes, se a gente for pensar na ideia de que a mente humana funciona de uma forma que parece um investimento, você tem que dar uma ideia, só que dar uma recompensa, sabe? Pra ela aceitar essa ideia. Que recompensa seria maior que essa, sabe? De você saber que você tá passando pela dificuldade, mas ainda tá tendo um ponto de vista amoroso disso, sabe? Você tá sendo muito mais do que isso que foi imposto. Parece que a forma da gente ser maior do que essa indignidade é simplesmente amando. Realmente amando e tendo compaixão por tudo isso que a gente passa, né? Essa palestra de hoje é curta, não tenho muito o que falar, porque é basicamente isso, a ideia que eu queria, o ponto de reflexão que eu queria pôr aqui, né? Da gente ter um ponto de vista amoroso das dificuldades. Por isso que nem tinha nada o que escrever na lousa, era só isso mesmo. Agora eu já vou abrir a liberdade aqui para a nossa conversa. Bom, então, eu vou falar primeiro, você para de ir. Mas de felicidade, porque... Primeiro fica pensando, que legal ver você aí na frente, sabe? Porque, sabe, da onde que nós era, onde que nós veio parar e pode ser que você seja o próprio Sócrates, eu não sei, sabe? Eu fico pensando, o Sócrates lá devia fazer os mesmos raciocínios que você acabou de fazer, sabe? A mesma linha de raciocínio. E é muito profundo, muito. E me dá muito orgulho. Parabéns, gostei. Obrigado. Essa palestra é muito pequenininha, mas eu gostei muito. E também porque... Tá lá no documento, né? Como fala. Você lembra desse desenho que eu fiz na minha cabeça aqui? Esse desenho aqui representava, olha, que sempre que nós subia muito na evolução, chegava um ponto que nós podia tender ao mal, sabe? Que nós pensávamos, nossa, tá tudo errado, sabe? E aí nós começamos a caminhar para baixo, assim. Então, vendo na sequência das palestras que nós estamos seguindo, né, a minha palestra da indignidade foi a que trouxe para baixo, sabe? Porque nessa ficou tipo, que bosta, né? Então, nessa indignidade. E agora o Denis trouxe a linha para cima de volta, completou, sabe? Nossa, eu tenho vontade de chorar na hora que percebi isso, porque exatamente, sabe? Não tem outro jeito. Mesmo se nós não soubéssemos o porquê, igual você falou, não tem outro jeito. O único jeito de nós progredir é amando, seguindo o que Jesus falou, né? Tendo pensamentos positivos. Não tem outro jeito de subir, né? Uhum. É o único jeito. Sim. Eu falo mesmo porque esses dias, como vocês sabem, eu tava bem disciplinado na verdade, não estou estudando, estou tentando meditar minimamente, diariamente, para pacificar a mente e o coração. E tenho estudado, tenho feito os trabalhos que eu estava empreendendo, né? Até porque eu estou focado em outra coisa no momento, que você já sabe. E esses dias eu estava com os impulsos primitivos assim, bem aguçados, sabe? E, tipo, começou a surgir um sentimento de revolta, sabe? Só que depois eu caí em mim, assim, vi que esse sentimento, ele não era meu, que era do meu ego. E aí depois eu falei assim, pô, e aí? Tipo, eu tô sentindo esses impulsos, mas não tem como eu dispersar esses impulsos, porque não tem uma pessoa certa. E como vocês sabem, eu acho que como nós todos sabemos, a forma menos indigna de se fazer sexo é com uma pessoa que você ama, né? Então tava surgindo uma revolta, tipo, nossa, por que a espiritualidade não coloca alguém no caminho para que eu possa dispersar essa energia de uma forma menos indigna, né? De uma forma mais respeitosa, amorosa e tudo mais. Só que depois, tipo, eu vi que esses pensamentos não eram muito meus assim e tal, essa revolta, e aí, tipo, eu comecei a pedir desculpa, sabe, pra eles. Se de alguma forma eu tinha pensado isso, porque eu sei que não é responsabilidade deles, eu acho que é mais responsabilidade nossa mesmo de se autoconter,
porque eles estão fazendo o que eles podem, sabe? E eles não estão na nossa biologia, eles não sabem como é. Mas eles estão fazendo o trabalho que eles podem fazer. E a única forma mesmo é a gente ter essa autoaceitação e controlar na medida do possível, né? Fazer o máximo da nossa capacidade, o que está ao nosso alcance. Então, isso aí faz muito sentido. Sim. Né, porque também nós Não adianta falamos... você revoltar e ficar não indignado com essa indignidade, porque... não adianta, porque na última Vai palestra resolver. nós falamos, por exemplo, mais voltado no sexo. Mas nós para pensar é tudo, é alimentação, nós não pode ficar sem. O corpo vai dar ruim de qualquer jeito, nós cuidando dele do máximo possível. Sim. Outra necessidade que a gente não falou muito é a necessidade mental da gente ter uma filosofia que nos mantém equilibrados, sabe? Ninguém se acha uma pessoa que não acredita em nada, uma pessoa que não tem uma filosofia de vida, essa pessoa é completamente desequilibrada, sabe? Às vezes tem depressão. É mesmo, né? Também é uma necessidade, né? Sim, é uma necessidade mental ter uma crença, sabe? Isso é muito Entendi, interessante. é verdade. Porque Pode falar. o medo principal, o medo que eles consideram tipo o medo mãe, é o medo da morte. Então, a partir daí nascem todas as filosofias, todos os nossos confortos para que nós achemos o melhor jeito de passar pela morte, né? Então, pode falar, Rocha, vou falar outra coisa. Não, eu coloquei uma pergunta aqui. O que são filosofias? No Filosofias. sentido que você trouxe. Filosofia no sentido que eu falei de que a pessoa precisa de uma filosofia para se manter equilibrada, né? Isso. É uma ideia que reconforte, talvez, uma ideia que reconforte a sua existência. Um pensamento que faça ela achar que isso faz mais sentido, porque realmente faz. Para dar significado. Para dar significado para a existência dela mesma, isso. Certo. Isso é uma coisa que todos precisam, sabe? A pessoa que não tem uma filosofia de vida, normalmente essa pessoa é muito triste, sabe? Eu tenho depressão, coisa assim. Eu já vi muitas pessoas assim. Eu tinha um amigo que ele falava que ele não acreditava em nada. Aí eu falava, mas e o que você pensa sobre essas coisas? Ele falou, eu acho que as pessoas só criam essas filosofias para não entrar em depressão. Aí eu falei, como que você faz? Ele falou, não, eu tenho depressão. Caramba, era melhor ter a filosofia. Então, no caso, tipo, não tem nada a ver necessariamente com religiosidade. Não nesse sentido. Talvez no sentido da frase, no sentido da palavra, né? Porque religião vem da palavra religar, né? Se for pensar nesse sentido, aí até sim, né? Porque a religião, se for ver nesse sentido de você se religar a algo superior, seria uma filosofia, né? É que no caso a religião aqui na Terra virou uma coisa completamente impositiva, né? Não, você quer dizer que religião é uma filosofia, né? Mas filosofia não é uma religião. Entendeu? Certo. Um tá dentro do outro, mas o outro não. A filosofia é a base. É a Sim. base da religião também. Mas não sei, né? Porque a palavra, o que significa? Vocês lembram o que significa a palavra filosofia? Filos. Deixa eu lembrar aqui. Filosofia. O que significa? Filos eu acho que é conhecimento, não é? Uma coisa assim. Não. É que a filosofia é estudo, né? Como assim? Acho que colocou filos, amor e sofia, sabedoria. Verdade, é isso mesmo. Amor à É sabedoria. o amor à sabedoria. Então, se parar para pensar nesse sentido, a religião não poderia ser, né? Porque é um conhecimento, existe vários tipos de conhecimento, né? Conhecimento empírico, conhecimento científico, conhecimento religioso. Então, o conhecimento religioso não entra como científico, acho que o conhecimento científico entraria como filosofia. Verdade. Eu acho. É que... depende, né? Amor à sabedoria. Sabedoria também, sabedoria espiritual. Então, querendo ou não, a religião Entra em tudo. entra, né? Filosofia. Eu acho que a filosofia é como se fosse eu acho que é a ciência do que é subjetivo. Acho que é a ciência da mente, assim, do significado humano. Né? Acho que tá ligado com isso. Porque a ciência, ela estuda o que é palpável, querendo ou não. A filosofia, ela vai para aquilo que é subjetivo, né? Com aquilo que dá... acho que são reflexões daquilo que é possível observar. Né? Porque aí depois tem a metafísica ainda. A metafísica é uma filosofia que mais do lado espiritual. Tanto que para mim matemática é uma filosofia. Não sei como que eu explico isso, mas na minha cabeça é. Sabe, eles falam que é exata, mas na minha cabeça
É filosofia, porque você só está estudando, está fazendo as reflexões ali, sabe? Quando você fala 1 mais 1 é 2, não existe esse 1 e não existe o 2, é só alguma coisa que você usou de exemplo ali, nada existe, sabe? Não existe o sinal de mais, é só uma junção de uma coisa com a outra, é muito filosófico. Pitágoras. É uma reflexão sobre algo que você vê no externo, né? Tipo, você vê um fenômeno e você usa a matemática para explicar. Então, de fato, é uma filosofia. Sim. Você vê que as maioria dos matemáticos eram filósofos, né? É, verdade. Então, Denis, uma coisa que eu escrevi aqui é que você falou do medo, né, que nós tentamos achar um conforto. Aí eu lembrei de quando foi comigo e eu consegui separar em duas coisas. Quando eu percebi que o Deus do Antigo Testamento não era Deus e quando Jesus falava como que era Deus, o verdadeiro Deus, entendeu? Então, virou dois caminhos. Se eu aprendesse primeiro que o Deus do Antigamente não era Deus, falei certo? Não, é Antigamente. No Antigo O Testamento. Antigo Testamento juntou as duas. Boa, Você Antigamente, novamente. Você percebesse que o Deus do Antigo Testamento não fosse Deus, ia acabar a minha base, sabe? Aí eu ia ficar naquele medo. Aí eu percebi isso, eu percebi que ensinando para as pessoas que o que Jesus estava ensinando primeiro, como que era o Deus verdadeiro, só isso, mas só ensinava como que era o Deus verdadeiro. Do ponto de vista de Jesus. Né? Do ponto de vista de Jesus. Aí eles iam começar a pensar, ué, mas o Deus do Antigo Testamento não é assim. Eles mesmo sozinhos iam chegar na conclusão que aquele Deus não é Deus. Sim. Entendeu? E aí eles iam ter base, eles não iam ter o medo. Então eu acho que se nós formos pregar... Exatamente, porque é isso, você tira uma base, só que em troca você já dá outra, sabe? Isso. É isso que eu queria dizer. A mente humana parece que é meio egoísta, sabe? Isso. A gente precisa de um conforto, Sim. independente de qual for. Mas mesmo assim, às vezes o viés das pessoas é tão forte, eu tentei isso, não deu muito certo. As É. pessoas continuam não acreditando. Então, mas o problema é que para você dar uma nova visão de Deus para as pessoas, você precisa dar experiência que revele esse Deus. Porque as pessoas acreditam no Deus do Antigo Testamento porque a vida delas até hoje é pautada no Deus do Antigo Testamento. Então. Para elas experienciarem esse Deus do amor, elas têm que, para elas acreditarem, elas têm que experienciar. E aí que é difícil, porque para experienciar ela tem que ter a mente aberta para aceitar tem isso. que meditar, tem que... Então, porque, por exemplo, olha minha mãe. Minha mãe, quando ela achava que cinema era do diabo. Aí, então, uma vez ela foi no cinema e ela achou que ia ter algum castigo por isso. Tanto que ela teve tanta fé nisso que o Diogo, meu irmão, começou a ter um... Nossa, não era pra falar nomes, né? Não. Ele começou a ter tique. E na cabeça dela foi uma condenação, entendeu? Então, como explicar um Deus pra ela se a fé dela que tá movendo tudo, sabe? Da punição, né? É. Sim, exatamente. Aí se ela tiver uma experiência com um Deus Pai Mãe Muitíssimo, ela vai talvez mudar essa crença dela, vai mudar a perspectiva. Ou não, só porque se for ver essas experiências, assim, só acontece fora da carne, né? Só que aí quando a pessoa volta para esse psiquismo, ela interpreta do jeito que ela quiser, então meio que vira outra coisa. Sim, como assim fora da carne? Por exemplo, minha mãe teve uma vez também que ela teve ela foi num culto e aí aconteceu uma coisa muito grande, assim, ela sentiu uma coisa que ela sentiu como se ela estivesse fora do corpo e muito sentimento de paz por amor por todo mundo ali. Ela falou que nunca que ela sentiu aquilo, nunca mais na vida, sabe? Mesmo que ela tem 40 anos de igreja, nunca mais que ela sentiu aquilo. E ela não queria voltar pro corpo. Ela falou que se ela morresse ali, pra ela tava ótimo. Pra ela, essa foi a melhor experiência com Deus. Mas quando ela voltou pro corpo, tipo, ela relacionou tudo com o que a igreja ensina e virou o viés de confirmação dela do mesmo jeito, entendeu? Entendi. Talvez a Mas experiência... aí, faz sentido. Mas é porque, se querendo ou não, a experiência mostrava uma outra coisa que o pessoal não para pra refletir, né? Sim. Mas, tipo, como é que eles utilizam, tipo, eu estou fazendo o bem então pra Deus, por isso que eu estou sendo recompensado com essa sensação boa, né? Exatamente. Eu e o Denim, que era da igreja, nós sentíamos muito isso. O Denim falava em línguas, eu não falava, mas era muito... Eu chorava, assim, do ponto que eu tremia, eu não sabia nem onde eu tava mais também, sabe? Era muito bom, a sensação realmente muito boa. Mas agora nós entendemos que não é exatamente daquele jeito, não é exatamente o que nós achávamos. O Denis tocou num ponto durante a palestra que eu achei interessante, né? Que ele falou que as pessoas têm medo, porque... Como você falou? Medo de pensar o porquê que estão aqui, qual que é o sentido disso tudo, da existência.
Porque eu coloquei aqui um tópico, autorresponsabilidade. Parece que as pessoas elas têm medo de... Elas colocam como que é? A responsabilidade das coisas, da salvação e tal, num Deus, não é uma coisa, num terceiro, não necessariamente um Deus, mas talvez numa terceira coisa, seja num político, num familiar, em alguma outra coisa, uma instituição, e a responsabilidade ela nunca traz para ela. Então acho que é por isso que o pessoal fica criando crenças, fica criando Medo da responsabilidade. ideias, né? Porque tem esse medo de se responsabilizar. Então elas precisam ter uma crença para justificar, sabe? Tipo, isso aconteceu porque é assim, porque ela tem uma crença para embasar tal, justificar as coisas que acontecem na vida dela, nunca porque foi ela que causou, que proporcionou aquilo. Então, Sim, e eu só percebi isso porque por uns, sei lá, uns 3 segundos, vou falar assim, por uns 3 segundos eu senti esse medo quando eu falei que eu estava nesse estado de meditação, que de repente eu me olhei e falei, caramba, eu aceitei que eu tenho esse formato, eu aceitei que eu tenho que comer para me manter vivo, eu aceitei que eu tenho que satisfazer minhas necessidades. Quando que eu aceitei isso, sabe? Por que isso é normal? Aí por uns 3 segundos bateu um medo, sabe? Um medo de tipo, caramba, tá tudo errado. Só que aí depois eu já comecei a ter outros pontos de vista, né? Então esse medo já sumiu rápido, né? Mas é um medo que eu acho que todo mundo tem, sabe? Por isso que preferem se prender nos viés de confirmação, né? Porque é o viés de confirmação que mantém a pessoa estabilizada mentalmente falando. sim. Aí você tocou também outro ponto que eu queria te perguntar. Você falou assim, precisamos de uma crença. Por que nós precisamos de uma crença? Justamente. Nós precisamos mesmo? Eu acho que sim. Só que uma crença, agora, uma crença verdadeira, né? Uma crença baseada no que seria real, não uma crença só com o objetivo do conforto. Porque eu não sei se você entendeu, ele falou que do mesmo jeito que nós temos a necessidade de comer, sexo, que é obrigação, senão nós não está confortável, nós temos essa necessidade de criar uma crença, entendeu? Então, não que nós temos mesmo essa necessidade, mas nós somos impostos a isso também. O nosso mental inferior parece que precisa disso, sabe? O nosso mental inferior precisa de olha como é egoísta de forma natural, sabe? O nosso mental inferior é egoísta naturalmente, porque ele precisa de alguma ideia que dê uma recompensa para se manter equilibrado, sabe? Tipo, eu faço isso porque isso. Eu faço isso porque senão se eu não fizer isso vai acontecer isso, sabe? Aí lógico, nós temos o negócio da disciplina também, né? Eu faço isso, é chato, mas eu faço porque é disciplina. Mas sempre tem que ter uma ideia, sabe? Uma recompensa em troca, senão a pessoa fica desequilibrada também, fica sem motivo. É o motivo que nos move. Mas e os monges que falam que a gente não pode ter nenhum funcionamento? Tipo, por exemplo, quem falava muito Osho, falava muito que a gente não podia alimentar e nem manter em nós nenhum tipo de funcionamento. Mas isso já é uma crença. Isso já é uma crença, entendeu? Ainda é uma crença que está movendo você a fazer alguma coisa. Entendeu? Sim, mas tipo assim, ele fala que as pessoas elas têm que tipo, se limpar completamente. Tipo, ela tem que, para que ela possa ver a realidade de forma nua e crua, sabe? Não estar condicionada. Mas então, o que seria a verdade nua e crua? Então, porque se nós vê a A verdade realidade nua e crua, objetiva, sabe? Sem interpretações das crenças anteriores. ou seja, uma crença verdadeira. Não, mas é isso que nós estamos fazendo aqui, ué. Mas então, a crença verdadeira é não ter crenças. Não, mas pensa no que nós estamos fazendo, a nossa crença hoje em dia aqui nessa reunião. Nós não tem crença nenhuma, só que nós temos a nossa base. Aí nós vem, quebra ela de novo e constrói uma nova em cima. E fica nisso, sabe? Por isso que eu fiz esse desenho aqui. A gente pega e constrói uma melhor, só que nunca deixa de ser, sabe? Nós nunca não vamos não ter. É tipo quando a gente fala... não tem outro exemplo. Não, porque, por exemplo, senão os ensinamentos de Jesus ia ser inútil, já que nós não podemos ouvir os ensinamentos dele, sabe? Ia ser um condicionamento também. Então, mas será que o que ele falou foi só uma forma que as pessoas poderiam compreender naquela época? Ele Então, vai chegar e falar assim, liberte-se dos seus condicionamentos. Não, entendi, mas por exemplo, vamos falar uma frase dele. Amar os seus inimigos. É uma filosofia, é uma crença, é uma coisa que nós temos como base. Não dá pra nós não seguir isso, sabe? Eu acho que sim, pode chegar a um nível tão elevado, só que já seria um nível desencarnado, eu acho, né? Que a pessoa já nem trata isso mais como uma crença, sabe? Seria uma coisa normal, sabe? Seria até uma coisa besta você chegar no espírito e falar por que você acredita que tem que amar seus irmãos? É óbvio, né? Não seria nenhuma pergunta, seria tipo... Então, aí caiu no que eu falei, no que você perguntou. Você perguntou quais são os nossos consolos, né? Aí eu pensei no que Jesus falou aqui. Ele falou a vida eterna e o amor.
Óbvio que ele falou muito mais, né? Mas eu resumi nessas duas coisas. Porque, pensa, já seria o suficiente, eu acho. Eu acho que é só o amor, a vida eterna não. Porque a vida eterna, independente se a gente fizer coisa boa ou ruim, a gente vai ter. Não é um consolo. Não, mas então, é como se nós não soubesse que nós temos vida eterna, nós não ia ter paz. Faz sentido, faz sentido. E agora, tipo assim, só ter a vida eterna ia ser muito ruim também, porque nós não sabíamos, ia ser sofrimento, sei lá o quê. Mas se eu pegar, por exemplo, a minha vida, essa vida que eu tenho aqui, que tem, óbvio, metade das coisas boas e metade das coisas ruins, e várias coisas que é amor, pra mim já é um conforto gigantesco saber que nas minhas próximas vidas pode ser assim, sabe? Pode ter sofrimento, mas pode ter momentos bons também. Uhum. Acho que é um conforto. Não, pera aí, Pet, eu não entendi. Qual que é o conforto que você falou? Vida eterna é amor. Não, você falou agora que seria um conforto... Porque, tipo assim, só a vida eterna não... Como aquele vive hoje. Ah, tá, entendi. Porque se fosse só o amor também não ia ser tão bom assim. Imagina que, tipo, você ama, mas, tipo, morreu não existe mais nada. Sabe? O preto. O preto não tem nada, né? O preto Sou absoluto. vazio. Não é legal, não é confortável isso. Uhum. Já entendi, já nem precisa falar. Não, é verdade, faz sentido. Tipo, eu acho que é a mesma coisa. Se fosse pra viver outras vidas baseado no que eu vivo hoje, isso já seria ótimo. Né? Porque, igual você falou, uma vida vazia, uma vida sem sentido, sei lá, não ia ter graça. Viver eternamente, sei lá, de forma ociosa, sei lá. Sim. E Jesus já ensinou esses dois, né? Você vê que ele é o caminho mesmo, né? Como pode? Quanto mais eu reflito nessas coisas, mais eu admiro ele como pode. Sempre ele tá certo. Sempre. Então, eu ia colocar aqui porque esse negócio aí que só voltando no tópico que eu tortei, se a gente precisa mesmo de uma crença, né? Porque os monges falam que a gente não precisa, que a gente tem que se libertar dos condicionamentos. Porque falam que os condicionamentos, eles são a barreira entre nós e nosso eu divino, né? Porque os condicionamentos, eles impedem o nosso eu divino de se manifestar. Porque eles criam uma nova faixa de realidade, né? O condicionamento, tipo, é uma interpretação, mas seja uma interpretação mais próxima da verdade. É o painel de si mesmo. Hã? Um painel de si mesmo. E aí, tipo assim, em tese, se a gente se libertar do condicionamento, então a gente vai libertar essa essência divina para se expressar, sem ser deturpada por esses condicionamentos, por essas crenças, e aí automaticamente a gente vai fazer tudo que Jesus pediu. Tipo, então, você não vai ter mais, olhar mais ninguém como inimigo, porque não vai ter mais essa ideia. Mas então, pera, deixa eu trocar um nome então, crença. Realmente, eu acho que no nível do mental superior não precisa. Isso que eu falo é que eu acho que no mental inferior a gente sempre precisa de um motivo, um resultado, sei lá. Não vou usar o nome crença, mas a gente precisa de algo, uma ideia que nos mova, entendeu? Até essa ideia, se você for ver o monge falar, limpem suas mentes para que vocês possam alcançar o superior. Isso vira um objetivo, sabe? Alcançar o superior. Esse objetivo é o que nos move, entendeu? É isso que eu chamei de crença. Então, mas ele fala pra gente não ter objetivo também. Deixa eu tentar desenhar uma coisa aqui, pode conversando aí que eu tô. Não, mas é porque eu acho que no Ele mental fala pra gente não superior ter metas, entendeu? Ele fala assim, vocês não tem o que vocês alcançar, sabe? Tipo, não tem nada que vocês precisem ter como meta ou pra alcançar no futuro. já está aqui, né? Porque a gente já está conectado. Mas realmente. Da mesma forma que a gente também não precisaria de alimento para sobreviver. A gente também não precisaria de sexo. Tudo isso é só uma necessidade do inferior, entendeu? Da mesma forma a crença, parece. Não, mas se a gente parar de alimentar ele para que ele se desconstitua, Alimentar o quê? o mental inferior. De alimentos, de comida? Você fala, mas como? Não de crenças, porque você falou que a gente precisa alimentar o mental inferior porque a gente tem ele. Se a gente parar de alimentar ele, o que acontece? Então, é o que depende, porque igual eu falei, eu tenho um amigo que ele não se alimenta com nada, ele não acredita em nada, ele tem depressão, entendeu? Ele precisa de uma ideia para se manter. E se for assim, olha. Mas será que ele não tem uma ideia? As ideias dele na verdade são negativas, ele fala que não tem uma ideia. Ô Roger, e se na verdade algumas coisas que nós chamamos de crença não é crença, é o básico? Eu acho que aí responde o que nós estamos pensando. Tipo assim, imagina que o Pai Amantíssimo é isso aqui, essa lousa aqui. Aí nele tem essas coisas, vida eterna, paz, amor, essas coisas. Não é crença.
É simplesmente o ser, sabe? E aí, aí essas bolinhas que eu desenhei é as nossas crenças, entendeu? Então, tipo, aqui, eu acredito na única vida. Aí, sabe, tipo, nós para de acreditar, nós perdemos essa crença. Então, tipo, não tem mais isso. Entendeu? Nós, tipo, meio que estoura a bolha e agora nós acreditamos nisso. Só que agora não é uma crença, é o óbvio. Sabe? É meio que agora nós caímos nisso. Tipo, agora eu não acredito mais no sexo, por exemplo. Eu acredito que tem que usar véu na igreja. Tipo, perdeu isso também, sabe? Só que perdendo essas crenças, cai nisso aqui, que eu não sei, não tem nome. No óbvio, né? Meio que o óbvio. Na existência verdadeira. É o pragmatismo, é o que ele é, né? Só se for isso, tipo, nós perdemos as crenças nesse sentido. Igual eu falei, não adianta você chegar num espírito superior e perguntar pra ele, por que você acha que tem que amar o próximo? Não faz sentido, sabe? O amor é o motivo. Mas só a ideia de ser crença já, tipo, separa da realidade Isso. absoluta, entendeu? Sim. Então, tipo, não é como se fosse uma crença, é como se fosse, tipo, essência, né? Tipo, Isso. o eu sou, né? Isso. Acho que é o que eu explicaria o eu sou. É, isso aí. Eu acho que é isso que os monges querem dizer, eu acho. Eu também acho. Quando você para de buscar, não é como se fosse que você tem que criar uma ideia do amar uns aos outros, né? Criar uma crença de que tem que amar os outros. Isso. É justamente ao contrário. Quando você tira a ideia de que não pode ter raiva, essas coisas assim, você cai na essência. E a essência já é o amor ao E próximo. aí eu acho que é isso que nós fazemos nessas reuniões, porque assim, nós pegamos uma crença e debate ela para descobrir se ela era uma crença ou se ela é uma essência, entendeu? E aí nós destrói elas, porque assim, o problema de ter as crenças é porque elas são limitantes. Então os monges ensinam isso, eu acho que é naquele sentido de que a pessoa está presa nisso, ela não consegue mudar e pronto. Agora nós está com as nossas crenças, mas nós vai mudando ela constantemente, né? Sim, verdade. Ela se prende, né? Sim. Aí acho que nós vai cair em crenças melhores, que englobam mais coisas. Vai maior ainda, achei que é um ponto que não é mais crença, é isso aí. Só era a essência. Vamos chamar assim de essência. O nome certo, eu acho. Vou até escrever. Então, aí tipo, você falou também que elas trazem equilíbrio de alguma forma. A gente precisa, que o mental inferior, o ser humano comum, ele precisa de uma crença para trazer equilíbrio. Isso. Mas aí eu questionei aqui também. Elas trazem equilíbrio ou trazem conformismo? Com a indignidade, com os problemas, com os conflitos humanos? Eu acho que os dois, porque querendo ou não, traz sim um conformismo, né? A pessoa se sente conformada com certas situações que ela sabe que ela não pode mudar, né? E esse conforto é o que mantém ela equilibrada. Até porque o desequilíbrio nada mais é do que um desconforto, né? Meio que as duas coisas é uma só, praticamente, né? Então... Só que aqui tá, eu não acho certo, tá? Eu não acho certo que a pessoa tenha um conforto, assim, que não pode ser mudado, sabe? Tipo, esse é o meu conforto e pronto, eu não vou sair daqui, porque senão já era, sabe? Eu acho sim que a pessoa tem que aprender a sair dessa bolha, igual esse desenho aqui, pra entender, sabe? O problema é que tá nesse medo. É o medo que faz a pessoa não querer sair disso, o medo de sair da bolha e não conseguir entender. Parece que se a gente resolver esse medo, já resolve tudo, sabe? Sim. E aí que eu cheguei na conclusão de que a única forma de resolver esse medo é amando, sabe? Amando o caos. Porque quando Jesus fala pra gente amar nosso próprio inimigo, eu parei pra pensar comigo, sabe? Quem são meus inimigos? Eu não tenho inimigo nenhum, sou amigo de todo mundo. O único inimigo que eu tenho, que eu olho e falo, caramba, eu não gosto que isso existe, é o caos, sabe? É a injustiça. E se a gente passasse a olhar pra isso num ponto de vista amoroso, sabe? Aí a gente quebraria esse medo. O medo que não deixa as pessoas sair da bolha. Tanto que quando aconteceu aquele reconcilia-se com todas as coisas dos céus e da terra, eu não tinha ouvido essa palavra, né? Mas na época do Hélio Couto. O Hélio Couto falava para nós aceitar todas as faces de Deus, lembra? Que ele não se limita, tipo, a maldade também faz parte dele. Aí ele ficava um pouco confuso, mas, por exemplo, eu consegui perdoar tudo que eu fiz, mas pra mim, se falasse de estupro, nossa, eu entrava numa coisa profunda, assim, triste, sabe? Me dava, nossa, vontade de me matar, sendo sincero. Era a coisa mais pesada pra mim. E mesmo quando eu conto, eu não consegui me libertar disso, sabe? E aí, com todas essas conversas que nós estamos tendo, eu consegui me libertar, sabe? Eu acho que é nisso, sabe? Tipo, óbvio que eu não vou amar o estuprador.
o estupro, né? Mas nós temos que entender o estuprador. E aí, sim, nós conseguimos ficar naquele caminho do meio que o Buda falava, né? Se nós ficamos no extremo falando que não, pode, ou ao contrário, falando não pode, mas acaba de qualquer jeito atraindo para nós. Então, se nós ficarmos no caminho do meio, nós se liberta. Sim. Isso cai num negócio que fica até um pouco meio difícil de falar, porque... Eita, como é que eu perdi a minha raciocínio que eu ia falar? Vai pensar aí rapidão, deixa eu falar. Quando ele dizia faces de Deus, eu não acho que ele queria dizer como se, tipo, essas coisas que a gente vê caóticas sejam partes do Pai Amantíssimo, né? É porque, como diz no livro de Urântia, Deus sendo infinito, ele tem que... A infinitude por si só, ela tem que se limitar também, tem que ter a possibilidade da limitação. Então, nessa limitação vem a ignorância da criatura humana, entendeu? E aí, na ignorância da criatura humana vem a maldade que a gente vê, mas não acho que seja uma face do Pai Amantíssimo, né? Porque ele é perfeição e amor. É isso que eu ia falar também, de a gente não é aceitar, né? Não é tipo a gente ver um caso de estupro e falar, não, tá tudo bem, eu amo isso. Não é aceitar essas coisas. Da mesma forma que não é aceitar que a gente seja esse corpo físico com essas necessidades. Não é aceitar isso, mas é amar a gente, é o fato da gente estar passando por isso, né? Que fique claro para o vídeo para nós não ser preso. Né? Tipo assim, não é sobre... É sobre respeitar e não sobre tipo, ser conivente. Tipo, não é que a gente concorda com esse tipo de atitude, mas tipo, a gente tem que perdoar as pessoas que fazem esse tipo de atitude porque elas são ignorantes, elas são doentes. Uhum. Sim. Mas não significa que a gente concorde com esse tipo de atitude. E a cura é o perdão mesmo. O amor até os nossos inimigos, ou seja, as indignidades. Sim. Porque eu fui ontem na palestra da Seitinuye, aí tipo, veio uma reflexão legal, que eu lembrei sobre a lei da mente. Na lei da mente fala que quando você se depara com alguém que tem um problema, por exemplo, você já está utilizando a lei da mente para você mesmo, para o seu benefício próprio, mas você se topa com alguém que tem algum problema, e aí você acredita naquele problema que a pessoa tem, você alimenta até o problema dela, e aí esse problema pode se manifestar na sua vida também, porque se você vê que é possível um problema na outra pessoa, essa crença está partindo de dentro de você, então ela se manifesta na sua vida também. Então, tipo, é mais ou menos isso. Sim. Você está alimentando aquele... Se você dá poder para essa situação, tipo, alimentando com raiva, tipo, julgando, condenando a pessoa que está fazendo, você acaba trazendo aquilo para você também. Sim, realmente. Como que você falou aquela frase de conivente? Nós respeitamos, mas não somos coniventes. Nós não concordamos. Então, agora uma coisa que eu queria falar a respeito das dificuldades, é a mesma coisa, mas eu não vou citar nomes, mas eu queria usar um exemplo real que aconteceu esses dias que eu percebi, que foi o que praticamente deu início para eu pensar nessa palestra de hoje, né? Tem uma família aí que eu gosto pra caramba, que eles sempre foram muito bem financeiramente falando, sempre tiveram bastante dinheiro, e só que sempre quando eu tava com eles, eu não conseguia sentir aquele amor na simplicidade, sabe? Sabe aquele amor na simplicidade de, sei lá, você acordar e tomar um café da manhã com a família, sabe? Coisa simples, mas que você sente um amor muito forte. Eu não sentia muito, sabe? Era sempre muita riqueza, muito luxo, muita coisa assim. E não que seja errado, sabe? A forma deles de demonstrar o amor era com luxo, praticamente. Mas não era esse amor, um amor simples, sabe? E sempre quando eu tava com eles, eu sentia uma energia meio ruim, uma energia meio pesada, sabe? Meio densa, não sei porquê, mas eu acredito que seja justamente por isso, né? Por sempre ser muito focado na luxúria, coisa assim. E aí aconteceu uma situação triste, né? Infelizmente, aconteceu que essa família acabou caindo numa crise aí com a empresa que eles tinham, e eles praticamente que acabaram perdendo tudo.
não perderam tudo, assim, né? Eles têm a casa ainda, a mesma coisa, mas não tem tudo aquilo de dinheiro, tudo aquilo de luxúria pra sair. Luxúria não, de luxúria sexual. Luxúria sexual. Ah, desculpa. É luxo, não. Como que chama? Eu esqueci. É luxo, não. Ah, ganância não, mas é luxo. Se esbanjando, né? É. E aí, pela primeira vez esses dias eu saí com eles, eu fui na casa deles, e pela primeira vez eu consegui sentir esse amor da simplicidade, sabe? Tipo, de acordar e tomar um café da manhã em família, e tava todo mundo feliz pra caramba, e não tinha nada pra ficar se esbanjando, era só um café da manhã em família, sabe? E tava todo mundo feliz pra caramba. Aí eu fiquei, caramba, fiquei pensando, né, que interessante, sabe? Porque que triste que eles passaram pela situação da dificuldade, sabe? De perder tudo que eles tinham. Mas como foi importante, sabe? Eu acho que até eles devem estar sentindo uma coisa nova, sabe? Um amor na simplicidade. Mas nessa semana já mudou tanto pra eles? Tudo completamente. Até a energia de lá. Sempre quando eu chegava Não, lá... eu tô falando fisicamente. O lugar que ele está, o que ele Não, tô no mesmo lugar, tudo. Só não estão mais gastando igual antes essas coisas. Agora tá mais simples, né? Não tem mais como ficar gastando, né? E, nossa, mudou tudo. Na questão energética, eu falo, nossa, muito bom, sabe? Eu cheguei lá e já senti uma paz, todo mundo já me recebeu com um sorriso, sabe, no rosto. Eu falei, caramba, que legal. Não tinha mais toda aquela preocupação de querer se mostrar ser melhor e coisa assim. E aí que eu caí nisso, sabe? Como que a dificuldade pode ser uma coisa tão boa em determinados casos, sabe? Essa indignidade que a gente tanto acha ruim, em determinados casos é muito importante, sabe? E foi o que deu início a essa palestra. Como tem aquela frase, né? Tem males que vêm para o bem. Exatamente. Né? Tipo, por uma certa perspectiva, essa família aí tá passando por uma situação difícil, caótica, porque eles estão, digamos assim, falindo financeiramente, mas, por outro lado, espiritualmente, amorosamente, eles estão alavancando, eles estão avançando. E aí cai até naquela questão do karma, né? O karma basicamente é isso, mas aí cai nessa reflexão de que a gente, nas outras palestras, falou muito mal, né? De indignidade e tudo. E realmente, dependendo do ponto de vista, parece que é importante. Sim, então. É igual, não tem muito a ver com indignidade, mas quando eu comecei com tudo isso, eu comecei a ver a igreja de um jeito muito diferente, né? Comecei a pensar, nossa, vou entrar aqui de novo. Mas ontem eu entrei e eu vi justamente ao contrário, sabe? Ao invés de ficar julgando, eu vi o amor que eles têm, sabe? É raro lugares que você entra assim e recebe tanto amor, sabe? Nossa, muito, o tempo inteiro. E aí, fiquei pensando, eu até conversei com alguns deles lá, expliquei o motivo de me ter saído. Aí eu cheguei e falei pra eles, olha, imagina que legal se toda essa felicidade que nós estamos agora, porque tava todo mundo conversando como se fosse realmente irmão, sabe? Tinha gente que nem se conhecia ali, mas tava tudo junto. Eu falei, imagina que legal se fosse assim, independente de ser cristão, ser espírita, ser budista, sabe? Todo mundo aqui do mesmo jeito, não ia mudar nada, o que importa é isso. Não importa nada a filosofia se não tem o amor que era a base. E aí ele entendeu, sabe? Aí eu fiquei pensando, ontem foi um dos dias mais felizes assim, do meu mês, eu acho, sendo que foi na igreja, olha que coisa. Era só um ponto de vista. Sim, verdade. Eu também, quando eu ia na Seitimeia no começo, quando eu comecei a perceber que eles tinham alguns viés, né, que acabaram trazendo da igreja ortodoxa ocidental, que a Seitimeia como uma filosofia oriental, deveria ter vindo para cá e se mantido como uma filosofia, como uma ciência de estudos espirituais, da revelação do Masaharu Taniguchi. E começou a ir um pouco mais pro lado da religião positiva. Mas antes eu ia e ficava um pouco bloqueado com os conhecimentos que eram passados. Mas aí eu passei a ir lá e não mais buscando assim estar certo sobre o que eu sei, mas indo aberto para receber o conhecimento, as experiências que os palestrantes, lá, os preletores, os líderes da iluminação iriam passar. Porque com certeza tem algo que dá para tirar de aprendizado daquilo que eles estão falando. E às vezes quando a gente fica só julgando o que eles estão falando como certo e errado, a gente acaba não conseguindo tirar a essência ali, conseguir extrair o melhor que se pode daquela experiência, daquele conhecimento que está sendo expresso.
Eu acho que eu fiz errado esse deixando eles. Sabe? Porque ontem eu fui lá e foi uma experiência muito legal, sabe? A preletora, por mais que ela não pense nem um pouco parecido com nós, não tem nem um pouco desse conhecimento que a gente tem, né? Mas é mais libertário de fato, de se libertar dessas crenças e todo esse contexto, né, do drama cósmico universal. A gente conversou sobre coisas lá que são muito válidas para todas as pessoas e que conduziriam as pessoas à verdade, a uma vida muito melhor, muito mais digna, sabe? E foi muito legal, eu gostei muito, foi muito divertido. A gente bateu um papo lá durante a palestra, porque ela fazia perguntas e aí eu respondia e ela respondia com outra pergunta e aí a gente ia debatendo e o pessoal ia aprendendo. Eu falava as minhas experiências e ela falava as delas, a dela também. Mas só para entender, isso já tinha acabado a reunião? Não, foi durante a reunião. Caramba, Que mas legal. é igual as que nós foi? Tipo, bastante gente assim? Ontem tinha um pouco menos de gente, tinha umas 7 pessoas. Nossa, mas mesmo assim, que legal. No meio da reunião, eu não pensei que eles abririam espaço assim para você contar a experiência, coisa assim. Sim, porque ela começou a fazer perguntas durante a palestra. O que vocês acham disso? Aí eu respondia, e ela falava, mas por que você acha isso? E começava a explorar mais o que as pessoas pensavam e tudo mais. Explorando a forma como a Cynthia Noyer, como posso dizer, apresenta, né, as ideias que foram trazidas pelo Masaru Taniguchi e pelo Seiji Taniguchi. Então foi muito legal. Por exemplo, ela perguntou lá em um determinado momento, quando a gente vê um morador de rua, o que a gente pensa a respeito do que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer por ele? Aí eu falei, tudo que tiver ao nosso alcance. Aí ela falou, ela concordou e falou assim, realmente tudo que tiver ao nosso alcance. Porque ela estava sendo falado sobre alegria e ela falou assim que às vezes a gente não é alegre porque a gente tenta agradar todo mundo. E às vezes a gente tenta tirar do que a gente não tem para dar para os outros. Então, fazer o que está ao nosso alcance é fazer o máximo das nossas capacidades. Não tentar sair agradando o mundo inteiro e dando até o que nós não temos, né? Porque, querendo ou não, nós temos que preservar a nossa individualidade também, né? O nosso eu. E aí ela falou, então se você tiver um pouco de dinheiro, você dê dinheiro. Se você tiver como alimentar ele, se alimente. Se tiver só um sorriso, uma gentileza, um bom dia, dê apenas um sorriso, uma gentileza, um bom dia. Né? Então foi bem legal o debate. Então, eu tô indo mais aberto, sabe? Não querendo impor, assim, com a minha cabeça fechada, nossa, eles são limitados, eles não pensam abertamente. Porque realmente não tem como ir lá e esperar que eles pensem como nós. Sim. Eles têm esse conhecimento que foi trazido, tanto pelo Alcide quanto pelos outros mestres da área da Cruz do Triângulo. Interessante. Muito interessante. E a gente vê, eu fiquei até meio chateado na última palestra, antes de viajar, porque foi sobre o vegetarianismo, né? E nessa palestra só foi 2 pessoas, né? Nossa. Eu falei, como as pessoas são, né? Quando é sobre prosperidade, sobre ganhar dinheiro, volta. Mas quando é sobre um assunto importante, sobre a vida dos animais, sobre alimentação vegetariana, ninguém foi. Então eu fiquei me perguntando, né? Nossa, olha que situação, né? Muito complicado. Nunca vi isso. A gente tem que fazer uma palestra focada só na alimentação também. Muito importante. Dá bastante assunto, eu acho. Bom, basicamente isso a palestra de hoje. Sim. Não foi muito grande. Tá cedo, aliás, mas acho que deu pra dar uma boa refletida. Bom, deixa eu só ler minhas conclusões então, para quem estiver ouvindo. Antes eu quero fazer mais uma pergunta. Vamos fazer, eu acho. Não, é que você falou sobre autoaceitação, sobre aceitar, mas tipo assim, como assim amar essas coisas? Como assim amar essa indignidade? Tipo, isso que eu não entendi. Tipo, amar, sei lá. Amar passar por essa dificuldade, entendeu? Não amar no sentido de ver toda essa indignidade e achar normal. Mas no sentido de que imagina que você tem um trabalho que você sabe que você vai receber bem, só que você sabe que para você receber bem você vai ter que trabalhar pesado, sabe? Só que aí você gosta disso, você gosta de saber que você está ganhando dinheiro por uma coisa que você está realmente fazendo, sabe? É basicamente isso, é a gente passar por essa vida, por essa indignidade,
sabendo que as coisas é difícil, mas gostando de passar por isso, sabe? Sabendo que no fim a recompensa por estar passando por uma dificuldade, pela indignidade, assim, é boa, sabe? Acho que a palavra certa não é amar, acho que é tipo passar por tudo isso com serenidade. Serenidade é uma palavra que encaixa bem, porque tipo assim, eu tava pensando depois da palestra que eu fiz da dignidade sobre o sexo, né? Aí eu pensei, agora que eu falei, agora que eu descobri isso, vai mudar tanta coisa na minha vida assim? Tipo, eu vou me sentir mais indigno se acontecer de novo? No fim das contas eu cheguei na conclusão que não, porque quantas vidas que nós já tá nisso, sabe? Quantas vezes que nós já passou? A nossa história já tá manchada desse jeito. É óbvio que nós não queremos continuar manchando, mas vamos tentar fazer do melhor jeito possível. Mas e se nós falhar? Vai mudar grande coisa na nossa vida? Não vai, sabe? Então, tipo, vamos passar com serenidade ao invés de ver com mais peso ainda, que é mais fácil. Verdade. Não mais fácil, mas acho que é o melhor caminho ainda. Você vai se ver condenando as coisas. Isso é indigno, isso é indigno. Não vai adiantar muita coisa, vai ser pior pra nós, pro nosso mental. Sim, verdade. Você acaba se marcando mais, né? Né? Mas eu também chamaria assim, não de. Não precisa ser amor, eu chamaria de amor sim, mas um sentimento de compaixão, sabe? Por isso que nós estamos fazendo, sabe? De achar legal realmente, sabe? Tipo, caramba, eu vou passar por isso, eu vou ter tanta experiência, sabe? Realmente um sentimento de compaixão por tudo isso. Igual aquela pessoa que faz academia, pesada pra caramba, só que ela tem um sentimento de compaixão pela academia, sabe? Mesmo sendo uma coisa que traz dor, coisa assim. É uma dor do caramba, né? O que eu quero dizer é basicamente a gente ser apaixonado pela vida. Da mesma forma que Jesus era, sabe? Se a gente for ver a vida de Jesus aqui, ele era muito apaixonado pela vida, sabe? Pela espécie humana. E mesmo as dificuldades que tinha, ele andava com as pessoas mais indignas possível, sabe? Por quê? Ele tinha muito amor por tudo isso, sabe? Falam que ele gostava muito de comer, de beber, de conversar muito com as pessoas, de rir. Sabe? Ele realmente amava essa existência. Então eu acho que talvez a cura tá nisso, sabe? A gente realmente amar. É uma das minhas frases. Verdade, parece que às vezes a gente leva as coisas muito a sério, né? Aí a vida acaba se tornando pesada. Sim. Dá pra seguir a disciplina que tem que ser seguida, mas mais leve. De forma leve, né? Eu acho que às vezes é por isso que a gente tem essas quedas, sabia? Tipo, É, a gente fica também com essa acho. ideia, tipo, nossa, de ficar bitoladão e tem que seguir tudo certinho e não pode, tipo, dar um passo fora da linha. E aí, tipo, a gente mantém tanto nesse extremo que chega uma hora que, tipo, a nossa estrutura desaba, sabe? Tipo, uma grande depressão. entra uma tensão e aí, tipo, você vai lá e... Igual eu, tipo, tava super focado e tal, tava super disciplinado, mas minha vida tava, tipo, pesada, sabe? Porque era o dia inteiro, tipo, bitolado, assim, eu não relaxava, sabe? Eu não percebia a tensão. E aí, tipo, esses últimos tempos eu estou extremamente disciplinado, sabe? Não é como se as coisas estivessem fluindo, é como se tivesse uma autocobrança, sabe? O tempo todo. E eu acho que eu falo por nós três, que nós três tem isso também. Uhum. Essa autocobrança de eu tenho que fazer isso, sabe? Eu também, eu já acordo pensando, hoje eu vou, sei lá, tô indo pro trabalho e eu vou lendo esse livro e tal, e tenho que ler sei lá quantas páginas e fica essa autocobrança, sabe? Se eu não conseguir fazer isso, vixe, aí eu fico meio desesperado, sabe? Dá um Tensão. sentimento de peso. Acho que nós não percebemos, né? Mas é que nem quando nós temos 5 coisas pra fazer no dia, nós não faz uma. Aí não dá aquela sensação de satisfação. Na verdade, acho que não é isso, sabe? Não é que nós não estamos sentindo sensação de satisfação, é que nós estamos sentindo o peso mesmo. E nós não percebemos que é isso, sabe? Sim. Então é uma questão de saber estar entre o equilíbrio, né? De um extremo, tipo, de não fazer absolutamente nada e realmente ser desleixado, e o outro extremo também, que é tipo de se cobrar demais. Sabe o que eu acho que nós podíamos mudar nisso? Essa questão de rotina. Eu acho que essa rotina não devia ser do jeito que nós falamos, tipo, sabe? Hoje eu vou fazer isso, e aí todo dia essa hora eu vou fazer isso, sabe? Eu acho que não dá certo isso. Eu acho que nós nem deveríamos ter rotina, eu acho que a rotina já é uma coisa errada. Eu também acho. Eu acho que a rotina já cria uma tensão mental, sabe? Aham. Eu acho que tudo que a gente impõe, tipo, eu tenho que fazer isso, a gente acaba tirando a ideia de que pode acontecer alguma coisa que vai fazer a gente não conseguir fazer isso, sabe? E aí vira uma tensão. Caramba. É verdade, né? Você já fica preocupado, bicho, e o horário, e aí o trânsito, não sei o que, isso aqui, será que vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, essa curva vai atrasar e tal. É verdade. Se for ver a rotina nada mais é do que não viver o momento presente, né? A gente tá vivendo pensando no que a gente vai ter que fazer e não o que a gente tá fazendo mesmo. Eu acho que se nós colocar na cabeça, essa semana eu tenho que ler o livro 3 vezes.
pronto, entendeu? Não importa o dia, a hora, sei lá, é mais ou menos isso, entendeu? Acho que é o melhor que nós pode fazer pra manter o equilíbrio, assim. Sem ser uma rotina e sem ser um relaxado também. Sim. É. Tipo. Porque às vezes você percebe quando você faz as coisas de uma forma espontânea, tipo, você sabe o que você tem que fazer. Aí você vai lá, resolve uma coisa, tipo, você tá focando naquela coisa, você faz ela. Termina ela e você fala, bom, agora eu preciso fazer outra coisa. Aí você vai lá e faz. Tipo, não tem um horário determinado assim, tipo, tem uma hora pra fazer isso, uma hora pra fazer isso, uma hora pra fazer isso aqui, meia hora pra fazer isso, não sei o quê, tem tempo até pra comer, tem tempo pra cagar. Eu acho que algumas coisas sim, né? Tipo, tem coisas que sim, estudar, não, estudar que eu falo é da minha faculdade. O horário de serviço, Não, né? porque Algumas coisas sim. sim. Funcionalizado, mas tem que chegar lá na hora. Algumas coisas sim, de resto não sei. Bom, acho que é isso. Tem mais uma pergunta também? Uma pergunta? Deixa eu ver. Então, faz sentido. Eu acho que agora, com essa forma que você colocou, porque eu até lembrei, eu falei na última palestra, né? Que Júlio César, que foi um grande político, né? Falou assim, o maior inimigo se esconde no último lugar onde você procuraria. No caso, seria dentro de nós mesmos, né? Como a gente está falando, o nosso inimigo, o único inimigo que a gente pode ter somos nós mesmos, nosso o animal, nossos impulsos não dominados. Então, tipo, a autoaceitação seria, eu acho que isso aí que você falou mesmo, né? Tipo, compreender que nós temos eles, equilibrar, não nem por isso deixar eles nos dominarem, mas saber equilibrar isso e compreendendo passar por eles de uma forma serena, né? Passar eles de uma forma feliz. Igual tem aquela frase de Paulo, como que ele fala, Dani? Você que lembra? Combati o bom combate. Como? Combati o bom combate. Guardei a carreira. Não. Desde agora, por uma eternidade, não está guardado dele. Esqueci tudo. Se for vendo essa frase, parece que ele está falando que ele passou por tudo isso de uma forma feliz, sabe? Isso é muito legal. Sim. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Desde agora, a coroa da eternidade me está guardada, no qual o Senhor, o Santo Juiz, me dará, não somente a mim, mas também a todos aqueles que forem alguma coisa de Jesus. Certo. Coisa assim, Beleza. Qual a conclusão sua, Dani? Esses vocês concordam. Primeiro, a necessidade de uma crença confortante também é uma necessidade básica e indigna que nos é imposta por estar em um corpo animal. Isso, ainda bem que você colocou a palavra indigna, porque é uma necessidade, só que não é uma necessidade boa, uma necessidade entendi o que você quer dizer. E tipo, não tem como escapar dela, né? Sempre vai trocando ela. Aí a segunda fase. Devemos nos livrar das crenças e condicionamentos para cair na essência do Pai Amantíssimo. Lê de novo, a primeira parte. Devemos nos livrar das crenças e condicionamentos para cair na essência do Pai Amantíssimo. Que é igual, nós cresceu e nós tem essa condição indigna, mas nós vamos trocando ela até cair nisso aí que eu desenhei, que é na essência do Pai Amantíssimo. Até é como se fosse que a crença, na verdade, é várias bolhas, e aí você vai cada vez limpando uma, aí você limpa a outra, até cair no... Isso, eu falei aquela que fala assim, uma aqui, nós pegamos uma que já é maior, engloba mais coisas, sabe? Sim. Depois vai aumentando até que não tem mais bolha nenhuma. Isso aí. Concordo. Igual ele falava também, né? Que quando você coloca seu ego é como se enviasse uma energia escura contrária à luz do todo que tenta o tempo todo. Ela fica o tempo todo fluindo, tentando entrar em você. Mas o ego impede. Isso. Ele envia uma luz escura que neutraliza. Exatamente. Perfeito. Boa, querido. Terceira. O melhor caminho para a libertação e paz mental é entender que devemos respeitar a indignidade humana. Mas não ser coniventes. Aí tem a continuação. Porém, mesmo dentro do caos, sermos gratos à nossa existência. Isso. Sermos gratos à existência, a estar passando por tudo isso. Né? Isso. Concordo. Essas três. Perfeito. Mais alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não, perfeito. Qual que foi o anterior a esse? O último aí? Falou antes da gratidão à vida? O 2?
Você falou primeiro a crença, a necessidade indigna, aí depois você falou que sobre derrubar o mundo do ego, né, que é essas bolhas, por essas bolhas aí para que a gente possa mergulhar na essência, depois a gratidão e... Não, é 3, é porque aqui eu comecei 1, 2, aí o 3 não coube. Ah, tá. Eu não sei se você percebeu, mas toda essa conclusão é o respeito à vida, tratar o próximo como gostaria de ser tratado e amar uns aos outros. É mesmo, né? Só que em outras formas, de ser falado. Na verdade, eu acho que se a gente for se conduzindo pela verdade mesmo, a gente vai chegar nisso daí. Né? Engraçado. Todas as... Poderia ter resumido essa palestra só chegando aqui, gente. Respeito à vida, amar os outros. Pronto. E a quarta conclusão que eu cheguei é que Jesus está sempre certo, independente de nós já chegar nessa conclusão. Quanto mais nós se aprofundamos, mais nós vemos como que ele estava certo. Bom, é isso, gente. Eu vou ir aqui pra frente para nós fazer a oração de agradecimento. Fazer a respiração. Agradecemos a todos os mestres espirituais que aqui estiveram nos auxiliando. Agradecemos a todos os protetores. Agradecemos a proteção direta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a todos os mestres da Ordem da Cruz do Triângulo. Para que assim consigamos aos poucos nos aproximar cada vez mais dos mestres, de Jesus e de Deus Pai e Mãe Amantíssimo. Amém. Eu queria pedir força aos amigos espirituais, né, para que eu pare de rir durante a palestra. Falar para eles pedir desculpa, falar que não é intencionalmente. Eu não sei porque eu tô rindo, mas acho que estou feliz também por estar aqui na presença de vocês, agradecer por ter tido uma boa viagem que me proporcionou boas reflexões e por estar de volta aqui, nos reunindo presencialmente novamente. E pedir forças para que nós nos mantenhamos no caminho da verdade, sem, como disse o Ossi, nos orientou, sem a intenção de ter absolutamente nenhum viés de confirmação. Né? Nós queremos, na verdade, desconstruir tudo aquilo que vem sendo construído pelas religiões impositivas e por essas crenças limitantes. Nós queremos, na verdade, nos libertar e derrubar os muros que vêm impedindo nós de expressar a nossa essência divina. Eu peço que a nossa conduta sempre seja guiada pelos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, que ele seja sempre o nosso norte, a nossa inspiração, que não nos desviemos deste caminho, caminhando sempre sob a luz, e que sejamos propagadores e canais dessa luz, desse amor, dessa sabedoria, dessa misericórdia, do perdão. E agradecer muito aos mestres da Ordem da Cruz do Triângulo que vem nos auxiliando, que vem trazendo cada vez mais verdades para que nós possamos nos aproximar de nosso Pai Celestial. E agradecer a vocês dois pela presença e dos demais que eu não estou vendo, mas eu sei que estão aí. Eu também agradeço vocês dois. Também agradeço a todos que estão aqui. E queria dizer que eu acho que eu nunca me senti tão grato, porque eu acho que eu nunca fiz grande coisa na vida, sabe? Principalmente na parte espiritual, nesses últimos 5 anos que nós conhecemos o Hélio, saindo da igreja. Mas pela primeira vez eu sinto que nós estamos fazendo alguma coisa que é grande, né? Não tão grande que nem os mestres, né? Mas pelo menos nós estamos tendo uma atitude, estamos conseguindo manter a disciplina até agora. Tem muito a melhorar ainda, não somos grandes, somos pequenos, mas
Estamos dando o nosso máximo e agradeço muito a vocês dois, porque só eu não me adianta nada também, né? Vocês dois também estão tendo uma completa disciplina. Agradeço aos mestres, porque eu me sinto sempre intuído de alguma forma, sabe, nas minhas palavras. E eu sinto que cada palestra que passa nós estamos tendo um progresso muito grande espiritualmente. É como se cada vez fosse um salto mesmo, igual aquele desenho que eu fiz. E acredito que estamos mexendo com os espíritos também, né? Eles devem estar incomodados ou eles devem estar aprendendo alguma coisinha. Espero que sim, né? É isso. Só queria ressaltar assim, que eu compreendo a nossa responsabilidade e a nossa potencialidade amorosa, a nossa potencialidade espiritual de fazer o bem, mas também tendo em vista todo o contexto, todas as coisas que vêm acontecendo, eu percebo também o quão fracos e frágeis nós somos e quanto nós precisamos também das forças dos nossos amigos espirituais, sabe? Que sozinhos nós não somos nada. Nós precisamos da união, nós precisamos desse amor, desse sacrifício que eles, esse literalmente sacrifício que eles fazem por nós, né? Essa ajuda incansável, esse trabalho incansável que eles vêm dedicando, todo o amor que eles despejam sobre cada um de nós. Então, só queria novamente reforçar o meu agradecimento a eles, porque sem eles eu sei que todo esse nosso trabalho seria muito mais difícil. Eu queria agradecer também, principalmente vocês dois, né? Eu acho que eu nem teria entrado nesse caminho se não fosse por vocês dois, né? Principalmente na idade que eu tô agora, pra minha mente estar focada em outras coisas completamente, se vocês dois não tivessem me ajudado nisso tudo, né? E também agradecer aos mestres, porque para essa palestra eu pedi muita ajuda. Eu não sabia de forma nenhuma como colocar isso em ordem, porque era muita coisa na cabeça e eu cheguei numa conclusão, mas não sabia colocar em ordem, sabe? Então eu pedi muita ajuda e eu sei que eu fui ajudado, né? Então, todo esse trabalho que a gente faz, eu me sinto muito grato por fazer parte disso, né? Eu realmente nem me sinto merecedor, mas, né, estou fazendo a medida do possível. Eu sou muito grato por tudo, por isso. É engraçado se parar pra ver, eu também não me sinto merecedor nenhum, sabe? Porque durante a semana acontecem muitas coisas que eu me considero errado, né? Eu não vou chegar e falar, eu sou santo, eu sou maior que o pessoal da igreja, não sei o quê. Eu não me acho nem um pouco santo. Nem um pouco, às vezes. Eu acho que realmente nós não temos merecimento nenhum de estar aqui, né? Pelo menos estamos tentando, né? É verdade, é sobre não ser hipócrita, né? Porque geralmente as pessoas elas pregam coisas, mas elas não fazem, elas fazem aquilo que elas pregam contra, mas elas não admitem que fazem, elas não admitem que erram. E a gente pelo menos tem a sinceridade de admitir que a gente não é perfeito, mas a gente, os espíritos da luz, os que nos acompanham, sabem que nós temos as melhores intenções, que nós queremos fazer a diferença, sabe? Que a gente quer ser parte da solução e não perpetuar o problema na humanidade. Sim, e falando sobre isso, eu até senti de falar uma coisa aqui, não para vocês também talvez, mas para quem estiver ouvindo, que é muito bom confessar, tá? Se vocês fazem uma coisa errada, não faz o mínimo sentido tentar esconder de alguém que vocês confiam que está ajudando no progresso de vocês. Se vocês errou, a melhor coisa, no nosso caso de nós três aqui, é o Alci, né? Que é o nosso monge, então nós vamos e confessa para ele, porque não faz sentido nenhum nós tentar uma evolução escondendo detalhes, sabe? Não precisa levar em consideração, ele tá vendo, ele sabe, então não vou contar. Isso é uma desculpa que nós usamos para não admitir os nossos erros. Admitir os nossos erros é bom por vários motivos. Primeiro, que nós tiramos os nossos pesos da nossa consciência. Segundo, que nós se coloca no lugar de humildade. E terceiro, que você não reprime para o inconsciente. Também. Isso que eu ia falar, nesse sentido de que agora nós somos uma nova pessoa, igual Jesus falou. Nós errou, nós entendemos que estava errado, admitimos, e agora no próximo segundo a pessoa morreu, sabe? Aquela pessoa que errou morreu, você não precisa mais se sentir a culpa daquilo que você fez. É isso que eu queria falar, sempre confessar. Aqui é o renascer pelo Espírito, né? Da Igreja Ortodoxa. Perfeito. É isso, gente. Obrigado por tudo, hein?
Para a gravação. Um abraço em frio.